Boa noite, meu povo. Boa noite. Saúdo a todos com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de luz, a nossa reunião de comunhão com a espiritualidade. Fico muito feliz com a presença de todos. Sintam-se todos acolhidos, amparados, e que a espiritualidade nos conceda o que nós necessitamos na proporção do nosso merecimento e da nossa necessidade. Bom, vamos aos recados do coração. O recado de hoje é que nós não temos recado. Já terminamos o nosso ciclo de estudos desse semestre. O próximo ciclo retorna dia 21 de fevereiro, para quem quer estudar conosco. Vou dar aí quase 3 meses de folga, né, João? Para o pessoal esquecer de mim. Mas quem quer integrar as nossas equipes de trabalho, os nossos ciclos de estudo de preparação retornam em fevereiro. Muito bom. Lembrando que no dia 25 de dezembro, mais conhecido como Natal, nós não teremos palestra aqui. E no dia 1º de janeiro, mais conhecido como Ano Novo, também não teremos palestra. Não, digam Então, nós estamos estudando ainda a possibilidade de começarmos um dia de estudo do Evangelho no domingo de manhã. Ou retornarmos à campanha, né, João? Então, estamos aí planejando retornar ou com a campanha ou implementar um estudo do Evangelho no domingo de manhã. Vamos ver aí o que Deus vai preparar no nosso caminho. Então, fechando os nossos olhos, vamos começar a nossa atividade de hoje. Amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, aqui reunidos nesta casa de oração, nós queremos te pedir que o teu reino de amor, o teu reino de justiça e de bondade seja implantado a partir do nosso próprio coração. Que nós possamos, Senhor Jesus, através dos ensinamentos do teu Evangelho, alicerçados pela doutrina espírita, nos tornarmos criaturas melhores, mais pacientes, benevolentes, mais misericordiosos. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso local de trabalho e todas as pessoas que estão conectadas conosco. Pedimos que ilumine o nosso irmão orador da noite de hoje, que as suas palavras venham nos ajudar no nosso processo de aprendizado e de evolução. Fica conosco, Jesus, em mais esta noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Meu povo, hoje nós teremos Zé Carlos Sé, do Sirineia. Do semeador, lá do Lúcio, né? Do semeador, seja bem-vindo. Zé já veio outras vezes aqui já, né? Então, maravilha. Deixa eu te colocar o microfone, para modo o povo de casa poder te assuntar. Boa palestra. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre bons tratos, hein? Essa frase do Chico Xavier, achei fantástica, né? O amor só é sustentável se houver bons tratos. Fora disso, fica difícil, né? Mais uma frase do Chico Xavier: o amor precisa ser cultivado e com muito empenho. Outro dia eu estou tentando montar uma palestra para ver quanto que os nossos parentes dão de nota para nós. Olha, as notas não têm sido muito boas não, viu? Eu tenho que falar para vocês. Quando a gente pergunta para a esposa que nota você dá para o seu marido, também não é muito boa essa nota. E ao contrário, da mesma forma. Aí você faz a pergunta para os seus filhos. E seus filhos, infelizmente, falam a mesma coisa. A nossa nota não está sendo muito boa. Aí o que a gente pensa, né? Será que o amor está sendo cultivado lá em casa? Com muito empenho? Será que é sustentável esse amor? Será que tem bons tratos? Mais alto, né? Aqui apareceu um probleminha aqui, mas eu vou tentar tirar daqui.
E olha que estranho que é isso aqui. As pessoas que mais nós amamos são as pessoas que mais nos ofendem. Diz que a convivência é terrível, né? Se a gente não tomar conta da nossa convivência, as pessoas passam a se ofender na convivência. Outro dia perguntei para um amigo: você fala que você ama sua esposa, seus filhos? Ele falou assim: ah, mas não precisa. Mas como que não precisa? Claro que precisa. Todo mundo está esperando lá dentro da nossa casa que a gente seja aquela pessoa bacana, né? Eu, quando cheguei no Espiritismo, eu fiquei entusiasmado, comecei a ler o livro do Chico Xavier. Eu falei: eu tenho que ir lá ver esse homem lá, Uberaba, né? Andei indo lá, fui várias vezes lá ver o Chico Xavier. E às vezes eu chegava lá, você vê, a gente ficava esperando aquelas filas intermináveis, né? Eu falei: eu vou deixar sempre lá para o final, e depois vai sobrar uma pontinha para mim falar alguma coisa com o Chico Xavier, né? O que aconteceu? Eu chegava lá, eu ficava falando da minha família. E não falava muito bem, a gente ficava reclamando da minha família. Na terceira vez ou quarta vez que eu fui lá falar com o Chico Xavier, ele olhou para mim assim e falou assim: quem que é o adulto lá dentro da sua casa? Nossa Senhora, eu quase caí das pernas. Quase que eu caí da cadeira que eu estava sentado para falar com o Chico Xavier. E eu achei que eu era o adulto. E ele falou mais assim, ó: às vezes uma criança de 4 anos está fazendo melhor do que você. Para de vir aqui falar mal da sua família. É claro que ele não falou desse jeito que eu falei, né? O Chico Xavier tinha um jeito especial de falar, né? Aí eu percebi uma coisa. Por que as pessoas, às vezes, não falam com a gente como a gente gostaria que fosse, né? As pessoas são assim, né? E dentro de casa, pior ainda. E a gente não faz uma coisa que o Chico Xavier falava. Todas as vezes que você chegar na sua casa, olha o contorno da sua casa. Aí estão as pessoas que você ama. Como é que você chega dentro da sua casa? Tem gente que chega, parece um trator. Olha que está chegando, né? Tem outros que precisa chamar a polícia. Tem gente que precisa chamar a polícia quando chega em casa. O marido chega em casa, tem que chamar a polícia. Como é que você quer que as pessoas lá dentro da sua casa, né, agem de outra forma com você, né? Se você chega desse jeito. É o que elas estão aprendendo, né, com a gente, né, com o adulto, como falou o Chico Xavier para mim. E um casamento, a gente não separa da pessoa, a gente separa das situações extremosas. Aquele negócio de bons tratos que nós falamos no início. Quando não tem bons tratos, aí tem essa separação, né? As pessoas se separam. Se a gente lá dentro de casa não tiver piedade na nossa língua, como é que fica? Já pensaram nisso? Olharam no espelho e falou: será que eu tenho piedade com a minha língua? Porque às vezes a gente fala com as pessoas, nem percebe que ofendeu. De tão acostumado que nós estamos a falar de qualquer jeito. A lei divina, ela retira todo o apoio daquele que não quer fazer o esforço. A gente tem feito esforço para melhorar? Eu sei que uns 3, 4 anos para cá, se a gente analisar, nós já melhoramos bastante. Eu lembro, 35 anos atrás, que eu cheguei na doutrina espírita, nem religião eu tinha. Mas diz que Deus coloca as pessoas na nossa vida para melhorar a nossa vida, né? Para levar a gente para um caminho melhor. Aí arrumei uma namorada espírita. Aí essa mulher ia no centro segunda, quarta, sábado, domingo. Eu falei: ah, não, tem algum rolo essa mulher, né? Se centro espírita tem algum rolo. A gente nunca pensa na coisa boa, né? Aí eu fui no centro espírita para vigiar a mulher. Coisa horrorosa, né? Precisava ter vergonha de falar isso, né? Mas fui. Ciúme. Aqui em Badibacite tem ciúme? Não tem, né? Só lá em Rio Preto, né?
Caramba, eu fui no centro espírita por ciúme. Meu Deus do céu, vigiar a mulher. A mulher ia muito no centro espírita. Só que a mulher era terrível. Ela falou assim, ó, vai sentar na primeira cadeira, vai assistir palestra na primeira cadeira. Eu falei, nossa senhora. Na primeira tem que ser? Não pode ser lá no fundão, né? A gente geralmente vai lá pro fundão. Aqui tá tudo livre, sabe por quê? Eles têm medo do orador, que o orador vai fazer alguma pergunta. Outro dia a moça falou para mim, não vou sentar aí na frente não. Já pensou se você faz alguma pergunta para mim? Prometo que não vou fazer nenhuma pergunta. Só brincadeirinha assim, do ciúme, né? Então, meus amigos, eu fui no centro espírita por ciúme. Aí me encantei com o centro espírita, né? Falei, nossa, nem religião tinha. Aí comecei a visitar o Chico Xavier, ler os livros do Chico Xavier, voltei para a escola, que eu era ruim, não gostava de estudar, mas na doutrina espírita a gente aprende a ler. Começa a ler esses livros fantásticos que é da doutrina espírita, você fica encantado. Ali, vou falar uma coisa para vocês. Um dia o Divaldo falou para mim, todo espírita tem que ler o livro Paulo Estevão todo ano. Todo ano tem que estudar esse livro. Eu já fiquei uns 8 anos eu só lendo. Não estudava. A partir do ano passado, eu falei, vou estudar esse livro para entender por que o Divaldo falou isso para mim. A primeira parte do Paulo Estevão deu 300 perguntas, frases iguais a essa. Eu falei, posso usar na minha vida uma dessas frases. O livro é fantástico. Comecem, se vocês puderem. O espírita tem que fazer isso. Leia, estude o livro Paulo Estevão. Isso é uma Bíblia do Espiritismo. Por que a gente tem que se empenhar bem? Porque essa capacidade de errar está em todas as pessoas. Se a gente não se empenha da melhor maneira que a gente pode, fica difícil. Por isso que tem que ter esse empenho. Senão a gente passa o tempo todo corrigindo os outros. A gente não se corrige, corrige o outro. Porque tudo que nós temos aqui em bastante quantidade, a gente sempre identifica no outro. A gente esquece que aqui a base da doutrina espírita é a generosidade. Você sabe o que é generosidade? Então não pode ficar corrigindo os outros. O Chico Xavier falava assim, nós viemos aqui na Terra não para julgar uns aos outros. Nós viemos aqui para ajudar. A gente faz tudo ao contrário. Fica o tempo todo corrigindo. O tempo todo olhando para o rabo do outro. Né? A gente tem o rabo daqui na rodoviária, está olhando para o rabo do outro. É impressionante. Precisamos melhorar nossa capacidade de suportar provocações. Então, às vezes, na nossa vida, tem muita gente que nos provoca. Como é que é a nossa capacidade para suportar isso? A gente está sempre reprovando, né? Nossa capacidade é muito pequena. Eu vou contar para vocês uma coisa. A ofensa é do tamanho do nosso orgulho. A gente nunca pensou nisso. Toda vez que você e eu ficamos ofendidos, é por causa do nosso orgulho. Nosso orgulho é muito grande. O Chico Xavier falava assim, se você vier nessa terra, nessa encarnação, e você tratar do egoísmo e do orgulho, você fez muita coisa. Sabe quantos defeitos nós temos? 76 defeitos. Por isso que a gente erra. E tem gente que fica olhando para a gente assim, fiscalizando, achando que nós não vamos errar. Claro que nós vamos errar. A gente erra. 76 defeitos. Outro dia eu estava na Avenida Potirendaba, veio uma pessoa com um carro assim, meio desgovernado assim, jogou o carro em cima de mim, eu quase fui em cima da calçada. Na mesma hora esqueci tudo que a gente aprende aqui na doutrina espírita. Chico Xavier falava assim, abençoa o cara que erra perto de você, né? Mas eu não. Na mesma hora feriu meu orgulho, né? Ofensa, orgulho, por causa do meu orgulho eu fiquei ofendido. Fechou o sinaleiro, eu já falei, agora é comigo, hein? Vou falar tudo que eu tenho vontade para esse homem. Vem parar atrás do carro dele e abençoar, fala, vai com Deus, filho. Você está meio aí desgovernado aí, mas vai com Deus, abençoa a pessoa, que nós podemos fazer isso. É a melhor coisa que eu posso oferecer para você, te abençoar.
Quando você erra perto de mim. Porque toda hora eu estou precisando que você me abençoe, porque eu erro também. 76 defeitos nós temos, todos nós. Ninguém escapa. Falei, o sinaleiro fechou, agora é minha vez. Vou lá tirar satisfação com o homem. Ai, meu Deus. Em vez de parar atrás, parei do lado do homem. A hora que eu olhei lá pro homem assim, ele estava mandando uns beijinhos para mim assim, ó. Falei, nossa senhora, acordei. O que esse homem está fazendo, meu Deus? Olha que fria que eu entrei. Olhei para o lado para ver se não tinha nem o espírita me espreitando, porque o espírita fica esperando você errar para falar, você errou. Olha no espelho, todo mundo, né? Olha para o seu pé, pavão. Já viu o pé de pavão, o pé feio, danado? E a pessoa fica olhando lá para o pé do outro. Nós precisamos melhorar essa capacidade de suportar as provocações. Se eu aprender isso, meu orgulho, baixar um pouquinho o orgulho, né? Eu não vou entrar em provocação, eu não vou entrar em fria, porque a gente só entra em fria. Um dia eu estava na Avenida Batista, na Alberto Andaló, até estava com uma ideia boa. O sinaleiro fechou, eu falei, eu vou para a direita e deixar o carro passar, né? Olha que bacana, bonzinho, né? Espírita bonzinho. Só que eu não percebi que tinha um carro me podando, me ultrapassando pela direita. Nossa, quase eu bati no homem, porque tem aquele ponto cego no carro. Tem hora que você olha e você não vê. Nossa senhora, esse homem, eu com a família e ele com a família. Mas esse homem parou do meu lado, mas me xingou de tudo quanto é nome. Ainda bem que naquele dia a minha capacidade de suportar a provocação estava legal. E eu tentei explicar para ele, olha, a minha intenção era vir para a direita para que ficasse livre as duas vias para você, mas não percebi que você estava me ultrapassando. E o homem me xingando. Agora, o que é impressionante é que nessa hora, a mulher, em vez de ficar do nosso lado, ele fica do lado do outro que está brigando comigo. Ela falou assim, mas você não é bacana lá em casa? Eu quero ver você aguentar o homem aí agora. Eu falei, mas meu Deus do céu, mulher, é o momento de você ficar do meu lado. O homem já está brabo, você dando razão para o homem. Eu não fiz por querer, né? Aquele dia, a minha capacidade de suportar provocação estava legal. Senão poderia ter brigado com o homem. A gente vê cada coisa no trânsito, né? Pessoa armada, dá tiro, mata o outro. Por causa de provocação. Estamos exatamente com os parentes que nós precisamos. Quer dizer, não podemos reclamar. Deus não está errado. Colocou aquelas pessoas na nossa família, porque é essas pessoas que a gente precisa. É o melhor que ele podia fazer para a gente se melhorar. Não posso reclamar da minha família. Mas isso eu levei 70 anos para aprender. O trem danado. Hoje eu convivo muito melhor. Mas até aprender isso, e foi na doutrina espírita, nossa, eu penei para burro. Penei muito. Menor sinal de amor, retribua. Nossa capacidade de retribuir também é muito pequena. A gente dá os maus tratos mais valor do que retribuir um sinal de amor que às vezes a nossa família faz para nós. Ame sem exigência. Tudo Chico Xavier. A gente às vezes para amar fica exigindo que o outro também nos ame. Ele não me dá afeto e eu fico esperando afeto, porque nós somos muito egoístas, né? O egoísmo está aqui dentro de nós, assim, e bem fluente, em todos nós. A gente quer ser amado, mas para amar, nossa, nós estamos demorando muito. Estamos descobrindo agora, ainda bem. Antes de morrer, né? Vamos descobrir que a gente pode viver melhor. Há um tempo atrás a gente era muito perverso. Verdade. Quando eu não tinha religião, não pensava nesse negócio de amor, sem exigência, dar afeto pro outro. Não pensava nisso. Bateu lá, o que bate em Chico, bate em Francisco. Era desse jeito. Isso é horrível, né? Mas nós estamos aprendendo, a gente está melhorando. Quem
Quem não ama é um caçador de defeito. Quando a gente não ama, a gente fica vendo defeito e é no outro. Não é os nossos defeitos. Eu vejo sempre identificando aquele negócio da correção, né? Eu estou vendo, estou atrás da correção ou da generosidade. A gente ouve falar em generosidade, mas estamos o tempo todo corrigindo o outro. Nós somos terríveis. Por causa disso aqui, ó. Fica caçando defeito. Só temos piedade com as pessoas que nós gostamos. Quando alguém faz alguma coisa para nós, nos agrada, aí a gente é bonzinho demais. Que coisa boa, né? A gente gosta só de quem nos agrada. Quem às vezes nos corrige, a gente fica muito bravo, né? As pessoas boas merecem o nosso amor. E as ruins, sabe aquelas ruins que a gente fala assim, isso aí eu vou dar também só coisa ruim? Eles precisam dele, do nosso amor. Nunca tinha pensado nisso. As pessoas, que o amigo é quando todo mundo vai embora e ele fica. Essa pessoa que é o nosso amigo, né? Mas os ruins, as pessoas ruins, estão precisando também do nosso amor. Podemos ficar fora disso. Se não for com amor, a nossa mensagem não presta. Qual é a mensagem que nós estamos passando? Qual é a mensagem que eu passo para a minha família? Qual é a mensagem que eu passo no meu trabalho? A gente vê, às vezes, pessoas que trabalham no mesmo local, né? E é terrível. Tratamento. Teve uma pessoa que ficou 6 meses sem conversar comigo. E eu ficava incomodado com aquilo, onde eu trabalhava. Por causa de uma coisa boba. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, no que eu te ofendi? Ah, você não me ofendeu. Eu falei, mas então por que você não conversa comigo? As pessoas ficam sem conversar assim, por alguma coisa que elas acharam que você fez. Aí não conversa mais, tô de mal. Quando a gente era criança que tinha esse negócio, tô de mal, né? Mas tem adulto que faz isso. Também fica de mal, adulto. Não podemos esquecer disso. Se a minha mensagem não tiver amor, não presta. Como é que é essa mensagem do amor? Pergunta para Jesus Cristo como ele faria. Essa é frase do Chico Xavier. Todas as vezes que você não saber a resposta, o amor é a resposta. Pergunta para Jesus como ele faria. Aí nós vamos saber como é que a gente vai fazer. Porque a gente sempre tem uma desculpa para não fazer. Ah, eu não sei fazer, sabe? Pergunta para Jesus que você aprende. Você e eu. Nós estamos todos no mesmo barco, né? As melhores coisas da vida são as pessoas que nós amamos. Por isso que o Chico Xavier falava assim, chega na frente da sua casa, fala, então as pessoas que você ama, como é que você vai chegar lá na sua casa? Carinho, dando afeto. Olha para a esposa ficou lá a tarde inteira lá no salão de beleza, dando um trato no cabelo. Você chega em casa, você nem pergunta, nossa, bem, tá bom seu cabelo. Você não faz um elogio. A gente não faz um elogio. Às vezes ela fez uma comida bacana lá, a gente não faz nenhum elogio. Tem um livro que chama 365 Dias de Gentileza. A gente precisa ler esse livro, deixar lá na cabeceira, na nossa cama, para a gente de vez em quando ler. Gentileza. Todo mundo gosta. Até criança desse tamanhozinho gosta de gentileza. Aí a gente vai educar uma criança, pega um chinelo. E se educar? Cadê o amor? Psicologia fala, educação é com amor. A pessoa pega o chinelo para educar. Quando não tem o chinelo, pega um rebenga. Que sabe aqueles rebenga de bater em cavalo? Para bater nas crianças. Por isso que o Chico Xavier falava assim, é uma covardia você bater numa criança de 2 anos, 3 anos de idade. O dia que o meu vizinho tá com um chinelo assim e pegou nas costas da criança, eu falei, nossa senhora, que violência. Ele falou assim, a bundinha foi feita para apanhar. Eu falei, onde você leu isso? Eu já li uns 300 livros, não tem nenhum livro que está escrito isso aí.
Mas ele me falou desse jeito. Foi devagar. Eu falei, não, você está com raiva. Quando a gente está com raiva, a gente prega o pau. E às vezes é uma criança. Por isso que eu falo que a gente é perverso, né? Outro dia meu filho pegou meu neto, e eu nunca relei a mão no filho, hein? Meus filhos é só olhar assim, estava ótimo. Tá tudo certo. Amor e respeito, né? A vida inteira a gente tem que ensinar as crianças assim, amor e respeito. Se eu não puder falar com você com amor e respeito, eu vou esperar até que eu possa, né? Chico Xavier, levamos 2 anos para aprender a falar. E vamos levar a vida inteira para aprender a ficar em silêncio. Nunca relei a mão no filho. Tem uma relação com os meus filhos, com meus netos agora mais ainda, porque neto é de Deus lá, né? Veio direto de Deus. Aí Deus mandou 6 netos para mim. Oh, coisa linda, viu? Aí eu não admito que pega meus netos e... Um dia meu filho pegou a orelha do meu neto assim, ó. Ele foi subindo assim, não tinha jeito mais de subir. Eu falei, mas onde você aprendeu isso? Alguma vez seu pai fez isso com você? Não. Ele aprendeu com a mulher dele. Você aprendeu com a tua mulher? Porque lá em casa você não tinha isso. Nunca relei a mão no filho. As pessoas acham que pegar na orelha assim... Eu vou contar um caso para vocês. Eu estudava num colégio de padre. E o padre, quando corrigia a gente, sabe o que ele fazia? Ele dava um cascudo na cabeça. Quando eu tinha 14 anos... Eu tinha tanta dor de cabeça, todo dia à tarde eu tinha uma dor de cabeça. Aí peguei e fui um médico da cabeça. Ele fez uma radiografia. De tanto eu levar cascudo na cabeça, eu tinha uma mancha desse tamanho no cérebro aqui, ó. Por isso que dava dor de cabeça. Na cabeça não se bate em parte nenhuma do corpo. Na cabeça, então, nem se fala. A pessoa pegar na orelha de uma criança e fazer assim... Oh, não é boneco, né? Nós temos que... A educação é com amor. Não tem outro jeito de você educar. Fiquei 30 dias tomando um remédio para desfazer aquela mancha que eu tinha no cérebro. E era um padre que dava cascudo na minha cabeça, só para vocês terem ideia. O padre não tinha aprendido essas coisas aqui, né? Se você me agride, eu desconto de uma forma sem piedade. Tá certo isso? Será que eu sou melhor que a pessoa que me agrediu? Se eu agredir o outro, eu também... É bons tratos, não é? Como é que anda a sua piedade com seus familiares? Cada um pensando aí. Você é piedoso com seus familiares? Eu sempre lembro dos meus filhos, a gente sempre estava mais distante, né? Hoje com os meus netos eu estou mais perto dos meus netos, né? Mas na minha casa nunca teve esse negócio de violência com as crianças. Nunca. E olha que eu apanhava quando meu pai, né? Um dia minha mãe chegou em casa, eu tinha colocado os 8 irmãos tudo em cima do telhado. E a gente não sabia descer e nenhum caiu. Minha mãe chegou, tinha ido lá, a gente falava na cidade. Foi lá fazer umas compras lá na cidade, quando voltou, os filhos tudo em cima do telhado. Aquele dia meu pai me pegou, comprou aquele rabo de tatu para bater em cavalo e ó, a gente apanhava que nem um doido, né? E as pessoas sempre falavam assim, quando ele tem os filhos dele, ele vai fazer do mesmo jeito, porque ele aprendeu só isso. Mas graças a Deus, nunca fiz isso. Nunca fiz isso, porque eu tinha muita raiva do meu pai, porque ele fazia isso. Então, nós temos que ver. Hoje eu vejo o amor que meus filhos e meus netos têm por mim. Mas eu sempre tratei eles com amor e respeito. É bons tratos. O amor só se sustenta se houver bons tratos. Não tem outro jeito. Quando eu vou para o centro, eu sou alimentado pelo afeto. Bacana isso, né? Diz que um dia o palestrante estava fazendo a palestra, chegou uma mudança ali na frente. Ninguém entendeu, né? De repente começou a descer a mudança, e desceu a mulher e os filhos dele.
Fala, mas por que você está mudando aqui para o centro? Ah, porque aquele é muito bonzinho. Então não precisa mudar aqui para o centro, não. A gente tem jeito de ser bonzinho lá na nossa casa. A mulher do palestrante queria descer lá no centro, porque lá ele era uma joia. Bonzinho demais. Demonstrar amor a quem cruza o meu caminho. A gente nunca pensou nisso. A gente demonstra amor a todo mundo que cruza o nosso caminho. Tem uma frase do Chico Xavier que ele falava assim: quando você chega, as pessoas correm para você ou correm de você. Nossa, quando eu vi essa frase, fiquei preocupado. Falei, nossa senhora, será que as pessoas estão correndo de mim? Mas é assim, ó. Porque se você não vê demonstrar amor quem cruza o seu caminho, às vezes as pessoas podem correr de você. E de mim, é a mesma coisa. Nós estamos no mesmo barco. E, mano, no convívio com os nossos fraternos amigos, a gente tem vibrações compensatórias. Isso é muito bom, né? Nós já ouvimos muito esse negócio de vibrações compensatórias. Isso é ótimo. Mas a gente tem que conviver com muito afeto, muito carinho, muito respeito, muito amor. Olha essa frase da irmã Dulce. Às vezes a gente só recebe ou só dá sobras de amor. Não é amor de sobra. A gente merece, todo mundo merece amor. Está sobrando mesmo, bastante amor. Mas a gente recebe muito pouco. O centro espírita é a escola do afeto. Aqui a gente aprende a melhorar esse negócio do afeto. Eu lembro que eu vi aquela história do Chico Xavier, né? Que ele foi comprar tomate lá no supermercado. E ele começou a pegar um bom e um ruim. Aí chega aquela espírita enxerida, né? Ah, Chico, você não sabe escolher tomate, deixa eu escolher para você. O Chico falou, não, tá tudo certo. Se eu escolher todos os bons, o que vai sobrar para o outro, né? A gente, quando chega lá no supermercado, só tem aquelas restos de tomate, porque já escolheram os bons. Se o Chico Xavier que fizesse compra lá naquele supermercado, tinha bom e tinha ruim. Aí você fala, pô, tô aprendendo alguma coisa. Por isso que é a escola do afeto. A gente começa a aprender que o outro merece muito também. Hoje eu vou no supermercado, eu não consigo escolher tomate, porque eu quero escolher só os bons. Aí eu lembro do Chico Xavier e falei, como é que eu vou comprar tomate? Não tem jeito. Mas tem uma coisa, você vai no supermercado, você fala, ah, nossa senhora, esse macarrão aqui, beleza. Hoje eu vou fazer um macarrãozinho, mas você lembra que lá no centro tem 80 famílias que também gostaria de comprar um macarrãozinho. Comer o macarrãozinho, né? E às vezes não pode comprar. Aí você leva mais 10 pacotes, mais 15 pacotes. Você aprende que as pessoas também estão precisando. Não é só você que vai comer o macarrão. Só você que vai comer aquele molhinho legal. Aquele que vai fazer um arrozinho. Eles também querem comer o arrozinho, né? Às vezes quer um leitinho. O amor não é aquilo que nos cura. Não é só aquilo que nos cura. Também impede da gente ficar doente. Mas nós não pensamos nisso, né? Quem dá amor de sobra, praticamente não fica doente. Eu estava vendo um caso do Chico Xavier, que ele falava mais ou menos assim: se cada um de nós quiser que as pessoas continuem a conviver com a gente, nós temos que melhorar esse negócio do tratamento. Porque quanto mais amor e respeito que você dá para a sua família, mais ele não vai querer morrer, não quer ficar com depressão, ansiedade. Agora não dá carinho para o teu parente. Eu vi aquele caso essa semana lá, que a filha, né, saiu da mesa, todo mundo com o celular lá, ela queria conversar, chegou no quarto e se suicidou. Isso é absurdo, né? Porque ninguém queria dar atenção para ela. A menina estava com depressão, ansiedade, ninguém estava percebendo. Tudo, porque hoje as pessoas ficam no celular. É um absurdo, né?
Então, se eu quero que meu parente não fique doente, vamos dar mais atenção para ele. Ninguém escuta conselho de parente. É um absurdo, né? Às vezes o parente tem um conselho magistral, fenomenal, mas porque é o parente, não serve. A ideia não foi minha, não presta. Cansei já de ver isso aí. A ideia não é tua, então não presta. Quando a pessoa cresce no amor, ela é mais confiável. Olha que coisa bacana que é isso, né? Chico Xavier era tremendo, né? Pessoa que mais dá amor, quanto mais amor ela dá, mais confiável ela é. Para a gente falar com os nossos filhos, olha lá, ó, fazer de um jeito suave, com a voz não ofensiva. Mas toda vez que a gente, às vezes, vai chamar a atenção de um filho, a gente acha que precisa aumentar o volume da voz. Não, vamos melhorar os nossos argumentos. Se eu melhorar meus argumentos, eu não preciso levantar a voz. Isso a gente aprende aqui na doutrina espírita. Às vezes a gente não bate nas pessoas, mas a gente bate com palavras. O Chico Xavier falava assim: seja um doador de palavras boas. Todo mundo pode ser um doador de palavras boas. E há 36 anos que eu cheguei na doutrina espírita, eu comecei a catalogar frases assim. Sabe quantas frases eu tenho no meu computador? 10 mil. 10 mil frases. Às vezes as pessoas chegam lá e eu estou ocupado trabalhando, e eu falo, senta ali no meu computador e começa a ler essas frases que eu ponho assim, joias, né? Entra lá no joias e você fica lendo. Em 15 minutos ele levanta e fala assim, ó, eu não vou esperar você não, já melhorei. São frases. Espírita, a pessoa começa a ler, 10, 15 minutos, passou o problema dela. É fantástico. Se a gente não corrigir isso, a nossa convivência não presta. Se a gente não melhorar as nossas palavras, a convivência vai ser péssima para nós. E quando o outro não está feliz, nós também não estamos. É bom quando você está feliz e eu estou feliz. É quando você me trata bem e eu também. É respeito, afeto. Todo ser humano necessita de afeto. Toda criança precisa ser abraçada todos os dias. Toda pessoa de idade da nossa casa precisa ser abraçada. Abrace seus familiares. Não é porque ele ficou velho, um pouquinho velho, envelheceu. Aí não pode mais dar abraço. Eu nunca vi um negócio desse. Seja beijoqueiros, abrace. O Chico Xavier falava assim, nós todos temos que fazer um curso universitário do abraço. Aprender a abraçar. Tem gente que abraça a gente assim, de lado, parece que vai dar um golpe assim. Um absurdo. Outro dia eu estava subindo a Bernardino de Campos, lá em Rio Preto, de repente virou um casal. Falei, nossa, meu amigo, faz uns 40, 50 anos que eu não vejo. Atravessei a rua, falei, vou dar um abraço nele. Quando eu cheguei para abraçar, ele me abraçou assim, ó. Falei, nossa, ele vai me dar um golpe. A mulher dele falou assim, ele não abraça homem. Eu falei, nossa senhora, achei uma pessoa que é mais ignorante do que eu. Não abraça homem? Que coisa mais boba que é essa aí? Aí ele é machão, não abraça homem. Falei, meu Deus do céu, onde vai o ser humano, né? Onde vai o ser humano? Não pode abraçar, porque ele é machão. Vou contar uma história fui fazer uma palestra lá no Tiro de Guerra, e o sargento falou comigo assim, hoje você fala para 50 atiradores, amanhã você volta para falar com os outros 50. E eu comecei a falar da família, comecei a falar do amor, comecei a falar que a gente tem que falar mais eu te amo, porque a gente deixa guardado eu te amo, para usar não sei quando, né? Parece que é uma coisa de outra encarnação. Aí o sargento falou, eu vou falar com os outros 50, amanhã você volta para falar com os outros.
né? E eu dou a instrução lá fora. E ele foi saindo assim, e eu comecei a falar. Mas eu vi que ele se interessou pelo tema. Aí ele sentou lá na última fileira. Eu falei, nossa senhora, ele gostou da palestra, né? Ele vai ficar até o final. Ele ficou até o final. Falei, que coisa interessante, né? O atirador ficou lá fora. No outro dia ele falou assim, eu quero fazer um depoimento. Eu falei, nossa, ele vai fazer até um depoimento? Bacana, né? Aí ele começou assim, olha rapaz, você começou a falar aquele negócio de família, você tem que falar eu te amo. Eu peguei lá o WhatsApp e já mandei um eu te amo para minha mulher. Aí a mulher dele respondeu assim, kkkkkk. Mas por que ela respondeu isso? Ele nunca tinha falado eu te amo para a mulher dele. Meu Deus do céu, como é que vai ser a vida desse homem? Ele não falou eu te amo nem para a mulher dele. Que absurdo. Como é que ele quer que a vida dele melhore, né? Como é que vai ser a convivência dele? Se ele não corrigir isso, a convivência vai ser uma droga. Faça um treinamento para dulcificar a sua voz. A sua e a minha. Nós precisamos fazer um tratamento. Um treinamento, né? O que o Chico Xavier falava? Treinar comportamento. Nós precisamos treinar comportamento. Se eu treinar comportamento, eu vou tratar você melhor. Ele falava assim também, se eu melhoro, eu não te causo nenhuma enfermidade. Nossa, que coisa maravilhosa que esse homem falou. Eu melhorando, não vou causar enfermidade nenhuma para você. Por que isso? Porque a gente nasceu, né, para adquirir bondade. Olha lá. Ó. E através, nós somos da convivência para adquirir esse negócio da bondade. Por isso que a gente precisa da convivência. Por isso que às vezes precisa do parente difícil. Mas pega o parente difícil e começa a tratar ele com carinho. Começa a falar a coisa que ele precisa, começa a abraçar ele. No começo ele vai estranhar. Porque você e eu, a gente não está acostumado. Eu falo para vocês, eu estou muito acostumado. Outro dia eu cheguei lá em casa, aí, eu tenho 6 netos, né? Mas tem uma netinha que é terrível, né? Essa netinha, ela chegou para mim e falou assim, ô vô, eu preciso falar com você, vô. Eu falei, tá tudo bem, filha. Senta aí, o que foi? Você precisa aprender uma coisa, vô. Abraçar e beijar é a hora que chega e a hora que vai embora, não é toda a hora que passa perto. Ela falou para mim. Eu falo, meu Deus, tem uns acham que é ruim. Essa minha netinha, os outros gostam, mas essa minha netinha é terrível. Ela fala cada coisa para mim. Eu adoro cozinhar. Eu vou no shopping, em vez de comprar uma calça, uma camisa, eu compro uma panela. Imagina, né? Aí ela chegou para mim e falou assim, ô vô, você só vai deixar panela de herança para nós? Ela fala cada uma. Eu falo, é terrível. Eu falo, ó, vovô ama você também, viu? Pega no meu pé, que é uma coisa fantástica. Mas é a convivência. E é na convivência que a gente adquire bondade. Não tem outro jeito. A gente não briga pelo assunto, a gente briga pela voz do outro. Por isso que aquele negócio de levantar a voz, nós precisamos treinar. É dulcificar a voz. Melhorar esse negócio. Não tem que levantar a voz. Vamos melhorar o nosso argumento para a gente não precisar levantar a voz. Chico Xavier é tremendo, né? Se o seu parente se sentir amado, ele vai se transformar. Não tem jeito. Ninguém aguenta isso, né? O amor transforma. Às vezes vocês já ouviram essa, mas eu vou contar para a gente terminar. Né? Aquela nora que procurou um pai de santo lá e falou assim, eu preciso dar um jeito de acabar com a minha sogra. Vocês lembram dessa, né? Aí o pai de santo era uma pessoa evoluída, né? Falou assim, nós precisamos fazer o seguinte, eu vou te dar
poçãozinha assim, todo dia você vai colocar na comida da tua sogra. Daqui 1 mês, 2 meses, ela vai morrer. Mas tem uma coisa, as pessoas não podem desconfiar que foi você que fez isso. Aí você começa a partir de hoje, tratar ela com muito amor e carinho. E ela começou a tratar, que era uma beleza. Tratava como se fosse uma pessoa muito amada. Com 30 dias, é claro que a sogra estava recebendo mais carinho, mais amor, começou também a retribuir. Aí ela falou, nossa senhora, não posso mais, não quero mais que ela morra. Voltou lá no Pai de Santo. Como é que eu faço? Faz 30 dias que eu estou dando o remedinho que o senhor deu aí, ela vai morrer. Ele falou, não, jamais eu faria isso. Dar um remédio para matar uma pessoa. Aquilo lá era uma vitamina. Hoje a sua sogra está mais forte ainda. E por que você está sentindo isso? Você está sentindo que você está gostando mais dela? Ela está te tratando melhor? Porque tem isso aí, é tratamento. A pessoa que se sente amada, ela se transforma. Você começou a tratar a sua sogra melhor, ela começou a retribuir para você. As pessoas se transformam. Então não tem outro jeito de você conseguir o que você quer. Bons tratos, bons tratos. Aí você sustenta o amor. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que eu tenha trazido alguma mensagem que possa melhorar a nossa vida. Como Jesus falava assim, eu posso abençoar vocês. Abençoo vocês por terem vindo. Muito obrigado, viu? Será que a gente consegue dar um abraço antes de ir embora? Consegue, pô. Consegue. Isso aí, um abraço. Bora, gente. Bora. Opa. Vem dar um abraço. Quando eu ia na missa, a parte que eu mais gostava da missa, a hora que a gente saía para cumprimentar os outros, né? Para falar Pai de Cristo, né? Pai de Cristo. É a parte que eu mais gostava, que eu cumprimentava todo mundo. Ficava um tempão. O padre já estava quase terminando a missa e eu estava dando Pai de Cristo para os outros ainda. Ele falou que falar para a esposa, eu te amo, né? Quando eu estou viajando, que eu mando mensagem para a esposa do nada. Eu falo para ela, eu te amo. Aí ela responde, fala logo, o que você aprontou? Muito bom. Obrigado, Zé Carlos. Leva um abraço para o Lúcio, todo o pessoal lá do Semeador. Pessoal, nós teremos hoje queijadinha para ajudar na despesa. É queijadinha, né, Vera? Queijadinha para ajudar na despesa da casa. Você faz uma contribuição e leva a queijadinha de presente. Aceitamos Pix. Como é que eu ia falar? Agora esqueci. Hã? A galinhada. Muito bom. Zeca, já comprou a galinhada da Uzi já? Bom, vamos lá. A União das Sociedades Espíritas de Rio Preto, da qual me colocaram como diretor, nós temos algumas contas para pagar, temos que renovar a nossa vistoria do bombeiro, e por conta disso estamos fazendo a promoção da galinhada para o dia 21 de dezembro. Será um domingo, a retirada vai ser lá na Uzi, lá em Rio Preto, próximo ao Rio Preto Shopping. Como eu estarei lá ajudando na confecção da galinhada, eu não vou conseguir trazer para entregar aqui. Então, se alguém tiver disponibilidade ou conhecer alguém que possa retirar lá em Rio Preto, das 12 às 15 horas, vai ajudar muito a gente. Nós temos algumas contas pesadas para a gente pagar. O preço da galinhada é 1 quilo de galinhada, é 1 quilo de galinhada. Digam, é muita galinhada. 1 quilo de galinhada, dá para almoçar, jantar e sobra um pouco para almoçar no outro dia. Serve 2 pessoas que comem bem, pela contribuição de R$40.
Então, se alguém sentir tocado no coração de colaborar, o Zé já vai levar uns 4, né, Zé? Levar lá para o semeador lá. Muito bom, pessoal. Obrigado por ter me lembrado, que eu tinha esquecido. Agora vamos fazer a nossa prece para nos prepararmos para o nosso passe. Vamos nos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos sentindo a presença da espiritualidade, dos nossos amigos queridos. É o nosso momento de agradecer a Deus, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos espíritos bondosos e amigos que nos conduzem no caminho do bem. Muitas vezes, a gente vem para a casa espírita com o coração aflito, o coração pesado, tantos problemas para resolver, tantas escolhas mal feitas que nós fizemos, tantas palavras ditas num momento de invigilância. Quantas vezes a gente gostaria de poder voltar no tempo para mudar o que foi feito, o que foi falado. Mas como disse nosso irmão Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, nesse momento, vamos pedir a Jesus, independente dos nossos erros, das nossas falhas, que nós tenhamos força, sabedoria, serenidade para fazer diferente daqui para frente, para construir um novo futuro. Como dizia Chico, não dá para voltar para trás e mudar o passado, mas dá para começar a fazer um novo futuro. Então, que Jesus nos ensine a caminhar no caminho do bem, nos ensine a fecharmos a nossa boca para toda palavra que possa caluniar alguém, nos ensine a fecharmos o caminho dos nossos ouvidos ao nosso coração quando nós somos caluniados. E da nossa boca, Jesus, só saia palavras de paz, e das nossas mãos surjam atos e atitudes de amor, que possamos ser instrumentos da Tua paz. Senhor, abençoe a nossa casa. O Senhor conhece as necessidades que nós temos no nosso lar. O conflito, muitas vezes a gente veio para o centro espírita e a casa está uma verdadeira bagunça, com todos brigando contra todos, muita discussão, desrespeito. Então pedimos que a espiritualidade amiga visite a nossa casa, tocando o coração de cada um que está conosco, e principalmente o nosso coração, caso sejamos nós o instrumento da desarmonia em nossa casa. Abençoe o nosso local de trabalho, abençoe principalmente aquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento, aquelas pessoas que a gente não se entende. Senhor Jesus, que nós possamos ser tolerantes não somente com aqueles que não nos incomodam, mas tolerantes com aqueles que incomodam muito. Que nós possamos perdoar não somente aquelas faltas, aquelas ofensas que não nos atingem, mas perdoar aquelas ofensas que ofendem o nosso orgulho e perdoar sinceramente. Quantas coisas nós gostaríamos de pedir nessa noite, Jesus, mas muitas vezes a gente abre o nosso coração para pedir só para nos livrar daquilo que nos incomoda. Mas hoje nós sabemos que tantas e tantas pedras no caminho, tantas e tantas dificuldades que nós vivenciamos foram escolhidas carinhosamente pela espiritualidade para nos frear no nosso comportamento indigno, para nos ensinarmos o quanto nós precisamos mudar. Obrigado, Jesus. Obrigado por permitir a nossa presença aqui hoje. E obrigado aos irmãos espirituais por nunca desistirem de nós. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos permanecer em preces, em oração, vamos manter a luz reduzida para facilitar a nossa elevação espiritual. Vamos lá, passa. Isso.